Boa, top, top. Então, assim, aí o que acontece? Como eu fiz o igual, eu fui ontem pra Arena do Grêmio, e o outro jogo que eu vou é só na terça, já tava naquela agonia de, putz, mano, vou ficar amanhã, vou fazer o quê? O que que eu faço? Tal, mano, já, tipo, eu já queria ir embora, sabe? Então eu já vi que eu sou um cara que, pra viajar pra outros lugares assim, não. Ou eu faço o que eu tenho que fazer, ou então Pô, esquece, sabe? Não, pô, essas viagens assim é bom tu sair com a galera, mano. Ah, mas ainda assim, mano, eu não ligo de Tipo ter vindo assim, sozinho, não. Tipo, eu não tenho, pra mim não tem problema, não, tipo, de vir sozinho, nem. não, mas Eu assim é não. maneiro, mas assim é maneiro você. Tipo assim, exemplo. Igual os caras. Claro que eu vou jogar lá em cima, né? Não se compara a gente ainda, mas a gente ainda vai chegar lá. Tipo os caras da ESPN, vão cobrir os jogos da Libertadores. Tipo assim, vai Ah, uma sim, galera, entendeu? Aí é sim, maneiro, aí é maneiro. sim, Vai, vai pro restaurante, vai conhecer a cidade, vai pro estádio. sim. Por mais que tu vá trabalhar, né? Que além de tu ter ido curtir, tu, tu aproveitou Uhum. pra fazer um conteúdo também. Falar nisso, tem que pegar teus conteúdos pra gente soltar lá no, lá na outra plataforma lá, entendeu? Até bom ter Ah, não, de lembrado. boa. Mas tivesse aí pelo menos mais de dois, três pra fazer uma bagunça, porra, aí é maneiro. Não, tipo assim, ainda assim, não, assim, vamos colocar assim, é óbvio que isso aqui vai expandir tudo, mas quando assim, se eu tivesse viajado, sei lá, a trabalho, seja o trabalho que for, mas tipo, eu estaria aqui de boa, sabe? Se eu tivesse que ficar 50 anos, eu ficava, tipo, num. Mas, tipo assim, no caso, como eu vim, por mais que eu esteja fazendo conteúdo e tudo, eu vim a lazer, tipo, eu vim a Sei, lazer. Então, tipo assim, e assim, eu não sou um cara chegado, por exemplo, ponto turístico, quero ir pra lá, quero ir pra cá. Eu nunca fui esse cara. Eu sou o cara, sempre fui do, tipo, mano, eu quero conhecer os estádios. Eu sempre fui fã de vir pra conhecer estádio. Então, tipo assim, como eu conheci o outro jogo que eu vou é só amanhã, tipo, eu já tô meio que naquela agulha, mano, eu quero ir embora logo, não sei o que e tal. Tipo assim, se o jogo, entendeu? Então, assim, eu meio que eu vi que eu já sou um cara nesse tipo de viagem, desse tipo de viagem, que eu só quero chegar e se eu puder ir embora no outro dia eu vou, tá ligado? E não é nada claro. contra a cidade, e não é nada contra a cidade, nem nada, pelo contrário, eu só tenho de total gratidão, assim, mano. Fui bem recepcionado aqui em Porto Alegre, fui muito bem recepcionado lá em Curitiba também. Eu não tenho nada pra falar mal, mas é um perfil meu, é um perfil meu esse. Eu já tinha essa dúvida se eu era assim mesmo, e isso foi constatado. De fato, eu sou um cara, tipo, eu quero vir conhecer, E ir entendeu? É embora. que ainda falta um, falta um. Mas assim, com exceção feita isso, que é característica minha, eu tô gostando de tudo. Não tenho nada pra falar mal, nada, zero, zero. Povo gaúcho aqui sensacional. Curitiba também, sensacional, assim. Muito Cara, legal tudo. E é isso. eu tive em Campo Bom, Canoas e Pelotas. Eles falam que Uhum. eu sou um pessoal que não gosta da gente. Aham. Pô, cara, o tempo que eu fiquei aí, eu posso falar que é totalmente ao inverso. Pelo menos comigo Concordo. foi. Entendeu? Comigo Concordo. foi. Eu Tem a também, sempre ouvi situação, coisa ruim. Mas, mano, a gente sabe que tem a situação. sim, Só que, pô, o pessoal do clube me recebeu muito bem. O pessoal da cidade me recebeu muito bem. Então, tipo assim, um ou outro te olha diferente, né? Não quer mais um contato, mas caso capaz de respeitar a situação. Mas no geral, cara, é literalmente outro mundo. concordo. Igual aqui, tanto em Curitiba, eu também, eu sempre ouvi coisa, não, o pessoal daqui não respeita ninguém. Totalmente mentira isso aqui. Eu fui bem tratado e não tem igual. E por mais que podem falar, mas olha o seu tom. Cara, desculpa, ainda assim. É um paulista que tá sozinho, veio sem ninguém, vim. E aí, mano, tipo, eu fui super bem recepcionado em todos os lugares que eu fui, todos sem exceção. Então, assim, eu só tenho de agradecer aí tudo. Vamos Sei. começar aí, Lênin, então? Bora? Mandar um abraço pro meu amigo aqui, Gessé, que tá aqui. Gessé, um grande abraço pra você, viu, meu irmão? Um abraço aí. Tem que estar online aí de novo. Fica com Deus, viu? E Ó fala o Gessé. fala pro Marquinhos e pro Pato que eu mandei um abraço pra eles, viu? Um abraço. Então é isso, rapaziada. Estamos começando aí o melhor podcast do Brasil e do mundo que está em todas as plataformas. É futebol, é resenha. E hoje estamos aqui. Eu tô me sentindo igual o Ryan Santos. Todo vídeo está num lugar diferente. O Ryan Santos, hora tá em um país, hora tá no outro tal. Sexta-feira estava em Curitiba. Hoje estou aqui em Porto Alegre. Na sexta-feira já vou estar de volta em São Paulo, inclusive.
Enfim, tô aqui de férias, né? E aproveitando para fazer algumas coisas, para fazer o que eu mais gosto, que é ver futebol. E o que eu mais gosto de fazer em outros estados é conhecer estádios, né? Então, tive o privilégio sábado de ir no Couto Pereira, acertei o resultado, falei que ia ser um 2-2. Mano, jogão de bola, jogão de bola. Assisti lá Curitiba Inter, uma partidaça. Então, assim, e pra mim, Leno, o resultado, pra mim, foi um resultado muito bom, porque eu gravei um conteúdo pro Inter e o Coritiba não perdeu também. Mas o torcedor do Tá Coxa valendo. saiu irritado. Caiu com. Teve vaia, foi uma doideira por motivos óbvios, né? Foi óbvio, eu não coloquei hipótese de jogo, mas enfim. Ô, Leandro, mais rapidamente, foi um jogo que é muito curioso, cara. O Coritiba, no primeiro tempo, foi um tequinho melhor que o Inter. Foi um primeiro tempo equilibrado. O segundo tempo só deu o Inter. E aí, com a substituição do Pesolano, que aí vai os méritos pra ele, que ele volta o Bernabé pra lateral, coloca o Borré, o Inter envolveu o Coritiba o segundo tempo inteiro, chegou ao empate. Aí, quando o Seabra mexe no time, o Coxa faz o segundo gol, mas não estava jogando bem. Recuou muito o time no segundo tempo, não estava bem. Fez o gol Moledo e no final o Inter empatou e não era justo o Inter ter perdido. Ia ser bem justo o resultado, falando sério mesmo. Então, assim, cara, aí foi no último lance, a torcida do Inter que eu tava do lado. Meu, voou rojão pra lá, rojão pra cá. Meu, foi uma coisa de louco. Assim. Vários gremistas lá, inclusive, várias camisas do Grêmio lá, os caras foram lá secar o Inter também. Mas foi um 2-2 pro Inter, ficou um gostinho de vitória e tudo. Eu nem vou falar desse jogo, né, mas só pra deixar aí, cara. Gostei muito do Couto Pereira, estádio raizão assim, maneiro. Cimentão, viu? É cimentão lá, o negócio é brabo lá, uma chuva danada. E ainda assim, eu fui ver o público, quase 16 mil pessoas, quase um pau de renda aí. Tá Tá legal, o bom, Curitiba tá tá legal, bom, tá ótimo. 15 pau na chuva e no frio que tava aqui, irmão. tá bom. Excelente, excelente. Gostei da torcida do Curitiba também. Então eu só tenho elogios pra fazer, mano. Só elogios ao Paraná, ao Couto Pereira e ao Curitiba e tudo. Então, assim, gostei mesmo. Muito legal aí. E é isso, ô Leno. Eu passo pra você. Dá aí o seu destaque inicial que eu vou pegar só minha garrafa de água aqui, Vai ó. É lá. aqui do lado. Vai lá, Fala, minha pode falar aí. rapaziada, boa noite. Já vai deixando o seu coração, já vai nos seguindo. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Leno Santana. Apesar das últimas duas lives eu ter vindo com a camisa do Vasco, do Fluminense, mas sou rubro-negro de coração. Cara, o destaque inicial, mais uma vez, né? Eu costumo falar, eu não falo de números, mas o que acontece com aquele time do São Paulo é bizarro. É bizarro e você não pode questionar o treinador em vigência, porque senão é polêmica, você não pode, ele é intocável. E agora, na parte da tarde, eu ouvi um suposto áudio vazado pelo presidente do São Paulo. Confirmado. É Foi áudio mesmo, confirmado, confirmado. foi dele mesmo. Isso, Até porque isso. eu acredito que a TNT Esporte não botaria algo que não tivesse uma veracidade. E os outros vazaram também. Foi áudio 100% dele. Isso que eu ia perguntar. Sim. Tanto que eu coloquei no meu 100%. story, eu coloquei e falei o seguinte, falei, cara, se isso for verdade, São Paulo tá acabado. São Paulo tá acabado. Mas Eu parto da mesma premissa do Santos, não sou torcedor do clube, mas se eu tô puto com o que tá acontecendo, eu fico imaginando o torcedor. Eu sigo uma página que é o Universo Tricolor, eu acho. muito bom, conheço. Muito bom. Os caras Muito são bom. fera, os caras, pô, são torcedor, mas são coerentes. E eu troco uma ideia com os caras direto. E eu falo, irmão, se o que aconteceu de verdade vazou no áudio, São Paulo cai. Do jeito que tá, o São Paulo cai. E a culpa é de quem? A culpa é de todos, pô. A culpa é do presidente, a culpa é do diretor de futebol, a culpa é do executivo de futebol, porque você tinha um treinador que jogou a realidade do clube, né, que era o Hernan Crespo, e por ego, porque esses caras têm um ego muito inchado, feriu meu ego, e, meu irmão, o princípio de toda a ruína é a vaidade. A vaidade, ela é o princípio de toda a ruína. E aqui não sou eu, Leno, que estou falando, tá nas escrituras sagradas, também não estou pregando o evangelho, mas é um livro que eu sigo,
Então, tá escrito lá e a gente sabe que tudo que é vaidoso, uma hora a corda quebra. A gente sabe que todo ego inchado, uma hora ele cai. Então, o que está acontecendo com o São Paulo hoje é pura vaidade e ego inchado. Destruíram o clube. Assim como o Santos está na Berlinda, o São Paulo se encaminha para esse sufoco também. Então, eu não falo mais do São Paulo, pelo áudio que eu ouvi. Eu não falo mais do Roger Machado. Se mantiver na primeira divisão, ok. Se não mantiver, não será surpresa nenhuma. E eu digo ao meu amigo tricolor paulista: a casa vai cair. Se mantiver. Se mantiver, não. Vai ter que manter, porque não tem dinheiro para mandar o cara embora. O presidente foi muito bem claro: tá pagando Dorival ainda, tá pagando o Crespo. Da primeira passagem, o cara aceitou um desenrolo para essa segunda passagem, mandaram o cara embora de novo. Então, tipo assim, pela vaidade e pela não humildade, eu temo para vocês pelo pior. É um dos clubes ainda que jamais foi rebaixado dentro da primeira divisão junto com o Flamengo, e eu acho que só. Dois, Só os dois. Era o Cruzeiro, mas o Cruzeiro caiu. Então, tinha o Santos caiu, tinha o Inter caiu, lá. Você vai vendo caiu. como é que é. Você vai vendo como é que é. Você vai Então, vendo. torcer para Roger Machado não rebaixar esse time. E o que o Thiago Life falou é real. O Bagre, o problema do Bagre no time é que uma hora ele vai entrar. Então, meu irmão, a atmosfera vai fazer com que ele entre. E tem uns cabeça de bagre no time do São Paulo que, meu irmão, o Crespo já tinha afastado os caras, Roger Machado chegou, trouxe os caras de volta e para piorar, meu irmão, só falta reintegrar o Arboleda. Depois que reintegrar o Arboleda, esquece. Aí, meu irmão, vai pro buraco. Esse é meu destaque inicial. Lá, Play 6, chegou. Fala, meu mano. Fala lá, Fortaleza Flash, um ganhou, abraço pra hein? você aí. Fortaleza Siga ele lá, ganhou, o hein? Fortaleza ganhou. Fortaleza aí tá liderando lá a Série B e tudo. Já falei, de Série B, meu objetivo é que o São Bernardo não caia. O São Bernardo não caindo, irmão, acabou em 16º, tá maravilhoso, tá lindo. Eu só quero Fechou. saber do São Bernardo não cair. Inclusive o Fortaleza veio aqui, foi lá em São Bernardo, 1º de maio, ganhou, viu? 1-0 lá, gol do segundo tempo. Um abraço pro nosso parceiro. É o Sport, né? É É o verdade. esporte. Verdade. É Ó, o verdade. goleiro fechou o gol contra o Avaí, hein? O goleiro, não sei quem é o goleiro, não. Foi. Mas a rapaziada que tá na live aí, ó, senta o dedo no like aí pra dar uma moral. Foi, rapaziada, é isso aí. Só apertar no coração aí. Ô, Leno, sobre isso daí que você falou, cara, ótimo destaque. É isso aí, cara. É o que virou São Paulo, Corinthians e Santos. Corinthians também tá na Berlinda. É que os resultados mascaram algumas coisas, mas é outro que tá na Berlinda. É o que tá acontecendo com esses três gigantes aqui de São Paulo. Clubes na Berlinda, devendo até a alma, não tem dinheiro pra nada, cheio de problema, transfer ban, não paga salário. E aí eu faço essa pergunta sobre esse áudio aí. Então, por que raio que mandaram embora o Crespo? Só porque o cara Vaidade. falava a verdade? É muito Vaidade. caro. Então, assim, é uma coisa ridícula. Eu não tô falando que com o Crespo São Paulo ia ser campeão. Não, eu não tô falando isso, cara. Mas o que eu tô querendo dizer assim é que, pô, o cara tava fazendo um milagre ali. Então, assim, é muito, muito complicado a situação do São Paulo e tudo. Chegou o E, ô, CEO. Leno, enquanto o CEO tá entrando aí, que é o Matheus aí, o Luquinhas vai entrar daqui a pouco, inclusive. E ela. Nossa, Matheus, Qual é? vixe, Printa! Matheus. Printa, não Ô, deixa. irmão. Qual Não, é? você é louco. Não, ô, Não, Matheus, tá na pô, live. irmão. Tá Não, marcado. não vou pausar, não. Não vou sacar. Ô, Matheus. Ô, Matheus, é Corinthians, mano. Qual é, Ô, Matheus, Matheus? aqui é Corinthians. Não Que foi, isso? Matheus? Vixe, mano. Vixe. Ô, pô, mano. Me ajuda aí, pô. Me ajuda aí, pô. Abre o olho com as coisas que você faz, cara. Ô, irmão, nós tá ao vivo. Ô, Matheus, é Corinthians, pô, aqui, ó. É Corinthians. Pô, irmão. Pô, velho. Rapaziada. Aí não, pô. Complicado, viu? É isso aqui. É por isso que nós é o melhor Cruzeiro é podcast gol, do irmão. Brasil do mundo. É por isso aí, irmão. Ó, aqui entra as pessoas de todos os espectros políticos e agora os nossos integrantes também estão
aderindo à diversidade, essas campanhas aí. E o Mateusão tá aí, ó. Ô, Mateus. Pô, irmão, Aí, agora É aí. uma homenagem ao Leno, pô. Ó, me... Matheus, que isso? Ô, Matheus, que isso, pô? Ô, Ah, É uma cara. homenagem ao tudo Leno, certo pô. aí, Babei, Matheus? Tudo babei. certo? Ô, você acha que eu queria, pô? Ô, Se eu Matheus. quisesse, eu já tinha colocado, já. Ô, Matheus. Ô, Matheus, é Corinthians, pô. É Corinthians. Que Imagina isso? Gaviões vendo isso aí, hein? Cê é Homenagem ao louco. Leno, tá tudo certo. É Tá, isso. Daqui a tá pouco. maneiro. Só falta. Ô, Luquinhas, se o Luquinhas viu isso aqui, abre o olho aí, viu, mano? Abre o olho Pô, aí. Pô, não, se Então, o Luquinhas vier com essa daí, meu irmão, aí esquece. Aí aqui é vai. então, ligeiro que não aí. dá nem pra É, pintar. então. Isso aí. Ô, Matheus, antes de passar aí pra você, só também falar uma coisa aí. Ô, Lena, até sobre essas coisas que você falou aí, tudo, né? Cara, eu nem vou dar destaque assim, porque eu já falei o que eu tinha pra falar, mas, cara, você conhecendo arenas assim, viajando devido ao futebol, cara, você vai aprendendo muita coisa, né? Você vai extraindo. Sim. Não é só você estudando, fazendo o jornalismo aí que muitos pregam, você viajando, vendo jogos assim, você vai aprendendo muitas coisas, né? Igual, amanhã eu vou conhecer o Beira-Rio, Internacional e Atlético eu vou ver. Eu acho que é o jogo mais desequilibrado que eu vou ver na minha vida, assim, porque é uma diferença muito grande de um para outro. Eu acredito, Pô, né? Não dá para duvidar do Inter, então. Mas, assim, cara, você vai aprendendo muitas coisas. E, cara, assim, eu fui no Couto Pereira, que é um estádio muito legal. Fui na Arena do Grêmio também, cara. Depois nós vamos falar de Grêmio e Flamengo. Mas, cara, é uma coisa linda, assim. Quando eu bato na tecla da arena, de como as arenas hoje têm muita importância no desenvolvimento do clube, cara, aquilo ali não é só uma arena, é um ponto turístico. Pensa numa coisa linda. Ainda mais aquilo ali de noite, cara, uma coisa linda assim. Então, assim, cara. E só que também eu vou até deixar só uma pitadinha. A arena é maravilhosa. Você tem que ter uma arena. Ó, com o maior prazer, viu, Laplace? Com o maior prazer eu vou, viu? Pode deixar. Tiver a chance, eu vou pra lá também. pô, Pode deixar. Então, ô, Léo, e joguinho bom mais, de porém. assistir. Ele só vai Então, subir mas. primeiro no Mangueirão. Opa! Não, sai pra lá, sai pra Opa! lá, sai pra lá. Porque depois a gente vai falar de Mangueirão. Remy e Palmeiras aí. Então, ô Leninha, o que acontece, cara? Leno, Matheus e rapaziada aí. A arena é muito importante, mas também eu cheguei a uma conclusão. Que a arena, vou sempre defender, como eu sempre falo, mas a arena não vai entrar em campo. Precisa de jogador. Precisa de jogador. O jogador. A gente vai falar depois de Grêmio e Flamengo, mas eu tenho algumas coisas pra pontuar ali. Que eu acho que existem coisas que. Desculpa, cara, que você pode pôr o melhor técnico do mundo, cara. Tem coisa que é difícil, Leno. A gente vai falar depois disso aí. Matheus, boa noite aí, cara. Eu vou passar pra dar. Queria antes que você desse seu destaque inicial aí pra gente começar aí. Fala, rapaziada. Uma boa noite, Leno, boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal aí que está nos vendo. Destaque como corintiano, como um bom corintiano, a vitória no Clássico, né, que é sempre importante. Ainda mais também contra o São Paulo e para fugir da zona de rebaixamento, né? Então foi uma vitória extremamente importante, um jogo bom da parte do Corinthians também, e a gente fica mais feliz ainda. E é isso, vamos continuar pontuando no brasileiro para sair dessa parte aí de baixo. E detalhe, viu, cara? O Grêmio entrou na zona do rebaixamento. Olha como esse campeonato é uma coisa de louco. Tanto é que quando tava no intervalo ontem 0x0, só fui ver os resultados, né? E aí eu vi lá, cara, o Santos tava ganhando de 2x0, ganhou 2x0. Quando eu tinha visto, estava 3x1. Eu fui ver depois que o São Paulo fez um gol. Que o São Paulo fez um gol. E aí, antes de começar, eu perguntei para um torcedor do Grêmio lá atrás. Tipo, eu só perguntei assim, falei, cara, como é que tá a zona do rebaixamento? Aí ele falou assim, mano, se nós tomarmos um gol, na hora eu nem falei nada. Ele falou, se nós tomarmos um gol, a gente entra na zona. Eu falei, não é possível. Ele falou, mano, porque enfim, ele explicou Geral lá ganhou. como tá. Geral ganhou. Isso. Então, assim, e o Grêmio foi pra zona e, cara, é preocupante, viu, o Grêmio? Muito preocupante. Então, E bem só curioso não de foi você ver. pior porque no final do jogo, acho que foi o João Vitor, fez um gol contra do Mirassol. Foi isso mesmo. Senão o E o Mirassol não teria ganho. E Atlético e Botafogo ficou no 1x1 e Curitiba e Inter também empatou, então. Também. Mas a distância do quinto pro 17º tá acho que 2, 3 Acho joguinhos que só quem, pode acho que só tudo. quem não pontuou de fato dessa galera, acho que foi o Grêmio, pô. Foi o único que não pontuou. Bem isso mesmo. Grêmio, exatamente. É isso. Então, rapaziada, vou passar numa manchete aí rapidinho.
perguntar rapidamente, Leno, que você respondesse primeiro, depois aí o próprio Matheus. Rapidamente. Tivemos ontem a despedida de Hulk, né, do Galo. O que você espera dele no Fluminense, depois dessa grande passagem aí pelo Galo? Eu vou ser sincero, cara. Eu acho que ele pode entregar uma coisa, talvez. Como era um fim de ciclo, ele vai conhecer novos ares, ele pode entregar alguma coisa. Não é um cara para jogar 90 minutos, mas é um cara ali que entrando no jogo, algo do tipo, pelo que o Fluminense tem apresentado, pode agregar. Vamos, o que esperar aí, Leno? Inclusive, ontem eu falei, pô, vai passar Atlético Mineiro e Botafogo para cá, pra Porto Alegre, no final acabou passando pro Brasil todo, né? Então, acabou que não mudou nada. Fala aí, Leno, depois do Mateusão aí. Cara, vou partir da mesma premissa do São Paulo. O Hulk é vaidoso. Uhum. O John Kennedy não merece ficar no banco. Não. Os dois vão jogar junto? Vai aceitar ficar no banco pro garoto? Porque tu chegar botando o John Kennedy no banco, irmão, tu tem que fazer o dobro do que o cara tá fazendo. Já caiu nas graças da torcida, é um garoto de Xerém, ele tá fazendo seus gols, tá jogando bem. O Hulk tem 39 anos, né? Você oferecer um salário de 2 milhões, na verdade, pra um cara de 39 anos, cara, é uma loucura absurda. O cara tá em final de carreira já, tu dá 2 milhões pra um cara desse. Porra, tu pega esses 2 milhões, pega dois moleques aí que tá subindo aí com vontade de jogar, meu irmão. Tu consegue 2 jogadores bons, mas, enfim. Diz que ainda o Hulk tem lenha pra queimar, né? Vamos ver. Não é porque eu sou flamenguista, mas aquela velha história. Vou dar 30 dias. O bom que vai ter a parada para a Copa. Então, do Hulk, eu só falo depois da Copa. Porque aí não adianta eu chegar agora, meter o pau e o cara destruir, ou eu chegar agora, falar super bem e o cara não jogar nada. Então, vou partir da premissa que eu sempre faço. Depois da Copa, porque até antes da Copa vai ter o quê? Umas 3, 4 rodadas no máximo, né? Porque vai vir Copa do Brasil agora, meio de semana brasileiro. No outro meio de semana, Libertadores, aí brasileiro de novo, aí já entra julho. Aí o pessoal viaja, né? Já começa a unificar para poder se apresentar. Dia 30 para todos os campeonatos. Dia 30 de junho? 30, 31 de maio agora. De maio agora, então. Então tem no máximo umas 4 rodadas. Não tem como apresentar muita coisa. Não sei se ele pode jogar na Libertadores. Vai jogar depois da Copa. Só depois da Copa. Ah, então. Então eu só falo do Hulk depois da Copa para não ter erro. Entendeu? Para não ter erro. Mas as perspectivas, né? Vamos sempre partindo para as melhores. Não é porque eu não sou fluminense que eu não quero o melhor para o clube tricolor carioca. Então, desejo tudo de bom ao Hulk. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Que ele não se perca nas noites cariocas, né? Vamos ver aí, né, o que vai ser, como nosso amigo Laplace falou que a Série B vai continuar, né, e como ele também falou que da rodada dos empates, teve muito empate mesmo nessa rodada. E o Matheus, vai passando aí pra você dar uma pitadinha sobre isso aí. O Hulk fez a história no Galo, teve um fim de ciclo. Vamos ver aí, né, cara, vai respirar novos ares e tal. Vamos ver como é que o Zubeldia vai encaixar. Mas eu tô curioso, cara, pra ver como que ele vai funcionar. Sinceramente, tô bem curioso pra ver como vai ser essa formatação de time, assim, sob o comando do Zubeldia, com a chegada do Hulk agora. De fato, que não, o Fluminense é um time que precisa de reforço, cara. Precisa de reforço. Tá um elenco curto, precisa de mais jogadores ali. Acho que, né, saturou, né? Foi, assim, basicamente, eu tenho um exemplo que passou pelo Corinthians, foi o Cássio, né? O Cássio é um dos maiores ídolos e chega uma hora que satura e você tem que respirar novos ares, né? Então, eu acho que o melhor cenário mesmo é ele ir para o Fluminense, porque não vejo ele em outros times. Acho que os times do Sul não, os times de São Paulo aqui também não. Então, é o melhor cenário para o Fluminense. Se vai jogar como titular, se vai, né, procurar ainda se adaptar para aí depois começar a jogar, porque como o Lennon disse, tem o John Kennedy ali. O John Kennedy não é só porque ele tá fazendo os gols, ele é ídolo lá no Fluminense, né? Fez gol de final de Libertadores. Então é difícil colocar um cara desse no banco. Eu acredito que dá até para jogar os dois juntos também, numa determinada situação.
né? E é bom pro Fluminense que o Fluminense se reforça. Se for o Hulk que passou pelo Atlético Mineiro, ele tem a lenha para queimar, ele agrega pra caramba no Fluminense. Então, tem que esperar, que nem o Leno falou também, tem que esperar, porque ele já não joga nem esses últimos jogos aí, até a Copa do Mundo, só vai jogar depois da Copa do Mundo. Então, vai ter um tempo aí para treinar, se entrosar, conhecer o Rio de Janeiro também, e aí começar a jogar, né? Então, tem tudo isso. Só depois da Copa a gente vai saber, né? Não, ainda assim, só depende dele, né? Tô curioso, todo sucesso aí pro Hulk, que seja uma boa passagem. Vai ser legal ver ele jogando, vai ter um tempo aí pra se cuidar, vai treinar. Todo sucesso aí pro Hulk, como o próprio Lano citou aí. Tranquilo. Ô, Matheus, agora vamos falar do nosso queridíssimo Neymar, porque saiu a pré-lista dos 55. Neymar está dentro da pré-lista e tá essa incógnita. Vai levar, não vai levar? O que acontece é que ontem, com essa pré-lista que acabou de sair, o Neymar foi lá e de novo fez a parte dele. Dessa vez o Santos venceu. Então, enfim, bom, todo mundo já sabe aqui o que eu acho do Neymar, que eu defendo ele em quase tudo, apesar de criticar também quando merece, mas quem já me conhece já sabe o que eu penso do Neymar, então sou um grande fã dele e tudo. Então, assim, Matheus, querendo ou não, saiu a pré-lista e o Neymar ontem decidiu o jogo pro Peixão aí. É, eu também eu defendo levar, eu já venho falando isso de um tempo. A questão o única que eu falei era sobre ele ser titular ou ser reserva, se ele aceitar ser reserva, né? Porque eu, no meu modo de ver, eu levo ele para ser o reserva e aí vai conquistando o espaço no decorrer da Copa, né? Se entrar e bem, vai, mete um gol, joga bem e vai conquistando. Mas hoje, para mim, ele é reserva, mas tem que levar. Um cara que tem, acho que se eu não estiver errado, 17 participações em gols em 17 partidas esse ano. Isso. Pô, se for pegar aí até cara que tá bem fisicamente não consegue fazer isso. E o cara é 50%, que até tá melhorando, já deve estar até melhorzinho, consegue entregar esses números, então não tem como deixar de fora. Ainda mais os jogadores que a gente vem perdendo, né? Falo até mais ali na parte do ataque, né? O Rodrigo, aí hoje já teve a confirmação que o Estevão tá fora da Copa, né? Então tem que Tá lutar. fora mesmo? Tá. Tá, saiu hoje que tá fora da Copa. Tá Botaram fora. ele fora da Entendeu, Copa. entendeu. O Rodrigo, o Entendeu. E Rodrigo o. fora, o Estevão fora, então não tem o que fazer, Ah, né? Bivada. E aí, então, eu estava falando isso num contexto geral, não estou falando pela posição, mas pela quantidade. O Militão vai estar fora, O Militão né? tá fora. Não sei se teve mais alguém que vai estar fora também. Eu falo pela quantidade de vagas, são 26 jogadores, né? Claro que o Militão ali ia fazer a lateral, a zaga ali, talvez já tenha resolvido com o Danilo. Mas vai abrindo quantidade, e como eu falei ali no ataque, vai abrindo vaga pela ausência do Estevão, do Rodrigo. Tem que levar. Tem que levar porque também, como eu falei até na última live, um cara jogando no Santos, o time do Santos é ruim e ele consegue entregar. Imagina se esse cara estivesse num time melhorzinho, como na seleção também, bastante jogadores bons, se consegue entregar o que entregam nos clubes, né? Principalmente a gente fala Vinícius Júnior e a Rafinha, com o Neymar, ali a gente consegue ter uma esperança, né? E até porque, ô Leno, passando também pra você, cara, os números não quer dizer tudo, concordo 100%. Teve jogos que o Neymar não jogando bem, mas ele acabou entregando um golzinho, uma assistência, e nesses últimos anos, 16, 17 jogos, talvez ele não tenha feito partidas de alto nível, mas ele entregou alguma coisa num time muito limitado, o Santos, que Muito. eu vi Palmeiras e Santos lá. O Santos, apesar de ter merecido ganhar o jogo, é um time muitíssimo limitado. Eu falo que se ele tivesse lá, era um contra-ataque que o Santos desperdiçou. O Santos ele teria ou enfiado uma bola, ou teria chutado no gol e teria saído o gol do Santos. E assim, Leno, é um Neymar que, assim, eu penso igual o Matheus, não tem que levar, não para ser titular, passa reserva para entrar. Também penso assim, Matheus. Mas assim, cara, de fato, ontem o Neymar novamente precisou aparecer pouco, mas quando apareceu, ajudou o Santos a ganhar. E que, por sinal, novamente pegando no pé do Santos, falando de renda de jogo, eu pesquisei ali, eu pesquisei os públicos de todos os jogos
todos os jogos da rodada. O jogo do Santos teve 6 mil na Vila Belmiro e não deu nem 330 mil de renda. O Grêmio, que também tá numa draga lascada, tinha 30 mil gremistas ontem, 30 mil, deu 2 milhões e quase 2.200 de renda. O Grêmio geralmente não coloca um pouco menos no estádio, mas ainda assim a média de renda lá dá 1,5 conto, 1,300 e tal, e o Santos faz isso aí. Então assim, olha o que o Neymar vem entregando comparado a todas essas situações, e agora saiu a pré-lista. Ele está na pré-lista, vamos ver ainda mais, lamento muito essa questão do Estevão, toda a recuperação aí pra ele, que ele possa voltar jogando em alto nível aí, uma perda enorme. Mas é isso, Leno. O Neymar resolvendo a parada e o Santos dá uma respirada, né, cara? Cara, indiscutivelmente, não tem como deixar ele fora. Na bola, não tem como deixar ele fora. Teve um debate aí do Clear contra 25 haters do Neymar. Eu vi. A falta. Cara, eu não consegui ver 10 minutos, irmão. O brasileiro. E agora eu vou atacar o brasileiro, porque eu, como brasileiro, graças a Deus, sempre gostei de buscar o conhecimento. O brasileiro, ele tem que parar de ser manada. Seja pra qual lado for. Qual lado quiser seguir. Busca conhecimento. Vê o jogo. Para de ficar no telefone assistindo um corte de 5 minutos ou assistindo um cortezinho de 30 segundos e o cara falando 2 minutos o que aconteceu na Rádio Bandeirante. Para, mano. Para. E aqui eu não tô atacando a Rádio Bandeirante, não. Se quiser me contratar, eu tô aí, tô livre no mercado. É a realidade. Só que eu tenho que dar crédito a quem merece crédito, tem que dar na cabeça a quem tem que tomar na cabeça. Entendeu? Com a lesão do Rodrigo, já era para ter incluído o Neymar. Não tem outro camisa 10 para fazer aquela função ali igual a ele. Só que também a gente há de convir que 90 minutos, de repente, para ele, não dá mais. Mas se você dá 30 minutos, porra, mano, é um cara que resolve em 5. Entendeu? Querendo jogar, tu vê aí, ó. Eu vi o jogo contra o Recoleta, ele deu um esporro na defesa. Aí os caras da defesa viraram pra ele e falaram: você quer o quê? Cara, eu quero que vocês marquem só. É obrigação de vocês. Entendeu? Então, tipo assim, infelizmente o Estevão fora também, né? O treinador anterior, eu esqueci o nome dele, o Nuno Espírito Santo, não, do Chelsea. O Maresca, Enzo O Maresca. Maresca. O Maresca soltou no vento, pô. O porquê da lesão do Estevão. Ele falou que quando o Estevão chegou, moleque esforçado, queria jogar, só que tinha que preparar o corpo do Estevão para a Premier League. Todo mundo sabe que a Premier League é pesada. Campo curto, espaço curto para jogar e pau quebra. Entendeu? Então, tipo assim, botou essa lesão do Estevão na conta do Chelsea mesmo, que virou para ele e falou assim: não, tem que calar a boca da torcida e tem que dar resposta para a torcida. Chelsea naquela draga que a gente já conhece, né? 100 milhões de jogadores, só joga 23, 24, né? Os 11 mais um restantezinho no banco. Então, tipo assim, quebraram o garoto. Infelicidade, mas sobrou 2 vagas, né, mano? Se for para levar Neymar na vaga do Rodrigo e nessa vaga do Estevão, apesar de eu achar que o Luiz Henrique já tá dentro, tem que levar o Endrick. Mas aí vocês estão vendo a panela que tá se formando contra o garoto. O Romário foi muito bem claro quando ele disse que em 94 a galera se uniu e mandou chamar o Ronaldo. Os pilares da equipe de 94 mandaram chamar o Ronaldo. Não vai jogar. Mas olha o que entregou depois. O resto é história. Ronaldo ainda no Cruzeiro. O resto é história, pô. Aí, não discordando do Casemiro, também não concordo em jogar a carga em cima do Endrick, mas leva, pô. Às vezes você tá precisando de um cara rápido, com força, com vontade, que tá querendo. Entendeu? Leva. Deixa ele ali. Quando precisar, bota pra jogar. Mas a vaidade, né? Que eu falei. A tal vaidade.
A vaidade, meu irmão, infelizmente, ela é a raiz de todos os males. Diz que é o dinheiro, né? O dinheiro é a raiz de todos os males, mas a vaidade. Então, eu levaria o Endrick, mas vamos ver o que o Ancelotti vai fazer dia 18, né? Dia 18 que sai a lista final. Vamos ver o Isso. que o Eu Ancelotti vai também, fazer. não, eu também levaria. Pra mim, Neymar Olha o e Endrick Luquinhas aí, o levaria os Luquinhas dois. chegou. Então, eu mandei já o convite pra ele aqui, já mandei já. Pode Eu entrar aí, acho que, Luquinhas, eu mandei pra você, viu? eu O acho que o convite Henrique aí. vai sim, eu acho que o Henrique vai. Também. Eu acho que o Ryan vai. Acho que o Igor Thiago Vai, vai. também. O Ryan tá jogando bola, meu. O Ryan tá jogando bola. Sim, Bom sim, sim. nome. No Eu também acho que. sábado, que ele Contra o fez o Everton. gol. O, Uhum. acho que foi contra o Everton. Que ele fez o gol e o Bournemouth tá 16 jogos sem perder. Ai. Sim, pode ir pra Champions, inclusive. Pode ir pra Champions. Então. Não, o Ryan também é outro nome também que eu convocaria também. Acho que um dia antes da convocação final, eu vou fazer um vídeo aí. Vou fazer um vídeo. Quem eu convocaria? Eu vou fazer isso daí. A gente Leva faz o Então, Matheus Cunha. a gente faz na live, pô. Faz na live. pode ser também, pode ser, pode ser. Vou Eu fazer não uma levo lista e tudo, eu já Matheus vou Cunha. estar. Quer ser individual? Pode ser Individualista. também. Nós faz Não, em a. todo caso, eu vou fazer aqui e depois eu solto um vídeo. Solto um vídeo. De Tá com boa, aquele de boa. pessoal, tá com aquele pessoal que tu mandou no grupo mais cedo? Sai fora, sai fora. Eu não saio fora. Antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mal Não tem acompanhado. nada a ver, Ô, não, Luquinhas, pô. eu te mandei o. Não, você é louco. Eu prefiro ficar antes só que mal acompanhado, pô. Eu mandei aqui o convite pro Luquinhas já pra ele entrar aí. Eu mandei aqui mesmo, juro pra você. Mandei. Ele Então, foi tomar enfim. banho. Ô, Matheus, nós temos aí, ó. Cadê? Temos aí 22 minutos de live, tranquilo. Falar de Corinthians, Matheus. Corinthians. Falar desse clássico Corinthians e São Paulo. Matheus tá aí todo feliz. Luquinhas vai chegar feliz aí. Ele não tá feliz. Agora eu sou o único que tá irritado. Depois eu vou falar da palhaçada de ontem. Mas enfim. Matheus, vamos falar aí do Corinthians, pô. Que vitória muito importante pro Corinthians. O placar, pra mim, foi sim enganoso. Eu pesquisei depois o que houve. Foi um Foi. placar enganoso. E assim, é um Corinthians que dá uma respirada. Eu, em nenhum momento, acho que o Corinthians vai cair. Achei que o Corinthians ia ganhar o jogo. Mas o Corinthians, ele sai da zona do rebaixamento. E, cara, o São Paulo segue numa crise aí que o próprio São Paulo provocou, né? Então, assim, queria que você analisasse essa vitória do Corinthians e principalmente o segundo gol, cara, foi um gol à cara do Diniz, da construção do jogo de lá de trás, chamando o São Paulo para fazer a pressão, saindo dessa pressão, quebrando a linha de ataque a pressão do São Paulo com toques de bola. E aí o Breno Bidon recebeu ali, ó, livre para estar tranquilo e fez um golaço. Bom jogador. É Muito aquilo. Aliás, terceiro gol, terceiro. Esse estilo de jogo do Diniz, né? Ele até tá sendo mais, como se diz, contundente no Corinthians, porque se for pegar o Fluminense e até o São Paulo, né? Quando ele passou pro São Paulo, ele realmente queria que saísse com a bola no chão, tocando, e no Corinthians ele ainda não tá como é o Fernando Diniz, ele tá sendo contundente, né? Você vê que ele tá prezando muito aí pelo sistema defensivo do Corinthians, que é a primeira vez que ele tomou 2 gols, né? E esses 2 últimos jogos que ele veio tomando gol, quer dizer, a primeira vez que ele tomou 2 gols não, que ele tomou do Mirassol, né, na verdade. São os 3 últimos jogos que ele vem tomando gol, né? Acredito que é muito mais por erro individual do que talvez por mérito da equipe adversária. Ele ficou 7 jogos sem tomar gols, né? E esse estilo de jogo dele é aquilo. Se dá certo, sai um gol bonito como saiu. Se dá errado, acontece aquilo lá. Tomou o gol. Ainda mais, né, saindo com o Ranieri, né? No meu modo de ver, não é um cara bom com a saída de bola, né? Então, se é em outro time que tem um cara que consegue sair, um primeiro volante, um zagueiro, consegue sair bem, com a bola nos pés, eu acredito que ele ia ser mais. Ia pegar mais nisso, né? De querer que o Corinthians saísse com a bola no chão, né? Só que o Corinthians em si já é um time mais de posse de bola, você vê que não é um time rápido, então já é um time de mais de posse de bola, de troca de passes,
tem o Garro, o Bidon, tem essa característica. Então, é o que faz o Corinthians, né, mostrar um bom futebol, né? Desde o ano passado. Você vê alguns gols do Corinthians do ano passado, é de construção de jogadas e tal, não é de transição, não é de pontas agressivos, porque o Corinthians também não joga com pontas, né? Joga com laterais. Então, e falando sobre tudo isso, o Corinthians ontem foi assim. Ele conseguiu envolver o São Paulo, ele conseguiu ficar com a bola, ele conseguiu trabalhar, ele conseguiu construir jogadas. O gol do Mateuzinho, o segundo gol, você viu lá, teve todo um trabalho. O Carrilho jogou muito bem ontem, né? E saiu um gol de uma jogada do Carrilho com o Mateuzinho ali pela ponta direita. O Lingard jogou bem. O Garro e o Bidon jogaram demais. Jogaram demais, demais. O Garro e o Bidon ali no meio de campo se entendendo novamente, como já aconteceu umas temporadas aí atrás. Acho que o ponto negativo mesmo é o Yuri, mas não pela entrega, porque ele também entrega muito. Pela seca de gols, né? Por tomar decisões erradas. Ontem teve umas duas chances ali que tem a outra atacante faz, né? Então, o ponto negativo é o Yuri parece estar destoando, né? Do time. E o Carreiro entrou bem no lugar do André, que não conseguiu jogar. A defesa foi bem, né? Como eu falei, os erros foram individuais. Então, como eu falei, o Corinthians no Campeonato Brasileiro ele é um, nas Copas ele é outro. E foi importante esses 3 pontos para a gente conseguir ter uma boa margem ali, né? Ficar ali no meio da tabela, para depois não se complicar, né? Entre Brasileiro e Libertadores e Copa do Brasil, quanto mais for avançando nas Copas, né? Verdade, cara. Foi querendo ou não, o Fernando Diniz, ele gosta de potencializar jogadores, por exemplo, da característica do Garra, aquele camisa 10 que pifa bem os atacantes, que ele faz um esquema para que esse tipo de jogador ele possa ser potencializado. Ele sabe também trabalhar com moleques, o próprio Breno Bidot, que já era um cara que vinha em evolução, deve evoluir mais aí. Do Fernando Diniz tem essas coisas boas do trabalho dele, né? É um cara que, querendo ou não, ele apresenta essas valências. Então, assim, você vê o próprio terceiro gol, como eu citei, a cara dele, né? E aí, Leno, de um lado você tem um Corinthians que consegue uma grande vitória, que tem um bom início com o Fernando Diniz, como o Fernando Diniz costuma ter, porém, e do outro lado você tem o São Paulo, que assim, cara, que os gols do São Paulo, todo respeito, foi devido a erros do próprio Corinthians, que senão o placar poderia ter sido mais elástico. E assim, cara, é um Corinthians que afunda o São Paulo ainda mais em crise. Assim, o Luquinhas entrou aqui, tá conseguindo ligar a câmera? Passa aí pra você, não, pra você falar aí do Corinthians e do São Paulo aí. Cara, eu até falei com o Matheus também, o medo do Diniz é só esse, cara. Aquela entrega do primeiro gol do São Paulo é o medo do Diniz, pô. Só que, tipo assim, aquilo pode acarretar numa final de campeonato, aquilo pode acarretar numa semifinal. É esse time que o Diniz ainda não entendeu, que beleza, foi contra o São Paulo, era um clássico, poderia ter dado errado, não deu. Só que quando dá errado, esse dá errado é gigantesco. Entendeu? Esse é o único medo. Mas de resto, cara, uma supremacia absurda do Corinthians foi o que o Matheus falou. Não foi o São Paulo que fez os gols. Foi o Corinthians que deu o gol pro São Paulo. Porque se o Corinthians não tivesse dado esses 2 gols pro São Paulo, meu irmão, era 3-0, velho. A gente tá falando de um clássico. Entendeu? Duas equipes que não vêm tão bem. Mas, pô, 1-0, eu brinquei na última live, né? Que eu falei 5-0 pro Corinthians. A gente sabe que, pô, seria uma utopia, mas poderia acontecer? Poderia. Pela draga que o São Paulo tá, pelo sistema de jogo que o São Paulo não tem, um volume de jogo que o São Paulo não tem, o São Paulo não cria absolutamente nada. Isso não é só porque jogou fora de casa, dentro de casa é pior ainda. O São Paulo não tem um esquema tático definido. O meu volante é ponta, o meu ponta é zagueiro, o meu zagueiro é goleiro. É o esquema do Roger Machado. E tipo assim, não é por números, é pelo que o cara entrega.
Entendeu? Você viu ontem um São Paulo vidrado em dar chutão. Tá fazendo escola com o Abel Ferreira? Porra, mas você pega. Isso. Que isso, o Abel não faz isso não. Não, Faz isso faz não. não. Mas Faz não. você pega o time do Palmeiras, porra, é um Andréas, é um Felipe Anderson, é um Alan, na frente tem o Flaco, Paulinho voltou agora, tem o Vitor Roque que tá machucado. No ruim de tudo, entre o Luigi. No ruim de tudo, né? Porra, tu olha a defesa, tem o Gustavo Gomes, tem uns caras, tudo bem que as laterais um pouco duvidosa, mas porra, Carlos Miguel, um animal no gol. Então, tu pega o time do São Paulo, não tem nada. Tu não sabe o que, que é o que, quem é quem. Pô, tá entendendo? Cédric Soares. Porra, não dá, irmão. Dória, não dá, irmão. A zaga é Dória e Sabino. Meu Deus. Meu Ô, Deus. louco. Irmão, cadê o Danielzinho que tava destruindo com o Crespo? O Marco Antônio machucou porque tava fora de posição. Marco Antônio é volante, jogou o cara na ponta esquerda, velho. Então, tipo assim, é normal você machucar. Entrou aquele outro atacante lá, Entrou aquele outro atacante lá, o. Pô, esqueci o nome dele agora. É, André Silva, eu acho. Tá, Pedro André Ô, Silva, meu também tem o André irmão. Silva. Ô, meu irmão. O Corinthians tá reclamando do Pedro Raul. Aquele cidadão ali é pior que o Pedro Raul, mano. Muito, é um time muito limitado. Com um treinador limitado. A gente não pode questionar o treinador. Entendeu? Então foi o que eu falei com os amigos lá do Universo Tricolor. Falei, irmão, eu tô puto com o time de vocês, eu fico imaginando vocês que são torcedor de fato. Entendeu? Então, tipo assim, eu falei, ó, e o que eu falei no início da live, pra quem não pegou, aproveita e vai sentando o dedo no like aí pra mim, por favor. O presidente falou que não pode mandar embora. Não tem dinheiro pra contratar. Meu amigo, torce pros 45 pontos e pra não cair. Mas pelo visto, essa nota de corte vai ser alta. Porque já viu quem tá brigando pra não cair? Se o Mirassol engatar umas duas vitóriazinhas ali, mano, esquece. Acabou. Então, e parabenizar o Corinthians. Diniz é isso aí, potencializa jogador que tá largado começa a jogar, ele sabe trabalhar com os caras, uma hora ele vai se perder. Mas torcer para ele ter aprendido com o Fluminense, com o Vasco, né? Com o Fluminense e com o Vasco. Torcer para ele nesse tempinho ter arquitetado alguma coisa e ter paciência para poder de fato incrementar o trabalho dele. De resto, mano, o Corinthians, pelo estilo de jogo e pelos jogadores que o Corinthians tem, o Diniz consegue. Não vai ser campeão, mas brigar para não cair de repente, isso não vai acontecer, não. Concordo, ô Leno, o futebol do São Paulo ele piorou com o Roger Machado. E sobre aquele áudio vazado lá, eu tava até pensando nisso aqui agora. Deixa ser eliminado pelo Juventude, que eu não acho que vai acontecer, mas corre esse risco que o jogo é lá em Caxias. Se for eliminado, ali eu acho que não vai ter clima pro Roger Machado e nem nada do tipo. E com relação ao Corinthians, cara, é um bom início do Fernando Diniz. Se mantiver essa postura, o time não vai ter problemas no longo prazo, mas é o que você falou também, cara. A briga para não cair tá equilibrado. Se você pegar a distância do quinto pro 17º, vai ser quem oscilar menos para baixo que vai se mantendo nas colocações. Tá muito equilibrado esse campeonato. Qualquer tropeço, você pode sim ter problemas. E, cara, e nesse caso aí mesmo do São Paulo, é bom abrir o olho. É bom abrir o olho, porque boa parte dessa pontuação foi com o Crespo. Foi. Então vale ressaltar isso daí. Luquinhas, tá tudo bem aí, mano? Tá de boa aí? Como é que tá aí? Tô te ouvindo, agora Ô, foi. agora foi. Luquinhas, temos aí Tá de 10 boa minutos aí? para fechar. Aham, sim. Luquinhas, temos aí Fechou. 10 minutos para Fechou, fechar esse primeiro. Vou falar. é porque aqui
É porque aqui tá com um delay, aí você fala e depois eu ouço 3 segundos depois. É porque, enfim, o meu TikTok tá travando um pouco, mas vamos do jeito que dá aqui, tá? Fechou. Ô, Luquinhas, temos aí 10 minutos para fechar o primeiro bloco. Queria que você falasse aí brevemente dessa vitória do Corinthians. E também uma coisa, cara, agora também você tem interpretação. A gente conseguiu a arbitragem do Brasil conseguiu uma coisa nova, né? Interpretar se o cara fez ou não gesto obsceno. Então tá difícil a coisa aqui, viu? Passa aí pro Luquinhas, tá dando retorno aqui. Tá. E sobre essa vitória do Corinthians. Tá difícil a coisa aqui, viu? E sobre essa vitória. Pronto, tá me ouvindo agora? Tá de boa? Beleza. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite pro Matheus, boa noite, Thiago, Leno, a galera aí que nos acompanha. Mais uma vez, vai me desculpando o atraso. E também, né, por conta o TikTok meu tá um pouco complicado esses dias, mas enfim, vamos levando do jeito que dá. Bom, cara, sobre esse clássico de ontem, pelo tempo curto eu vou me restringir a falar mais sobre o Corinthians do que sobre o São Paulo necessariamente. Cara, acho que foi uma vitória importante pro Corinthians, né? Mostra que o trabalho do Diniz, apesar de seus percalços, que dentro de campo tá conseguindo entregar resultado, e além do resultado, o Diniz também tá conseguindo entregar desempenho, né? Tanto que a gente vê jogadores que antes não estavam conseguindo render tanto, começando a jogar bola, como é o caso do Garro. Eu acho que é o exemplo mais evidente, assim, de um cara que está conseguindo render muito na mão do Diniz. E, cara, o trabalho do Diniz é aquilo, né? É um trabalho de risco e exige risco dos atletas. Por isso que a gente vê tanta graça no trabalho do Diniz, né? Umas pessoas gostam, outras não, né? Mas o estilo de jogo dele é feito de riscos. E tem uma hora que, de tanto você arriscar, não é sempre que você vai acabar acertando, né? Principalmente na questão da saída de bola, que é uma questão muito grande que o Diniz já carrega em vários clubes. E no Corinthians não ia ser diferente, né? Aquela falha ontem do Ranieri exemplifica muito bem isso. Mas enfim, cara, eu acho que de resto o torcedor corintiano ele sai muito contente, né, desse clássico contra o São Paulo. Eu acho que tem mais pontos positivos a se tirar do que qualquer outra coisa, né? E, cara, falando sobre arbitragem, é chover no molhado, né? Chover no molhado, falar o quão ridículo é essa arbitragem do futebol brasileiro. Parece que a cada rodada, a cada fim de semana, essa palhaçada vai aumentando cada vez mais e não vai ter expectativa de melhora nenhuma, né? O que a gente vê é literalmente um circo, e os palhaços são os árbitros que estão lá dentro, né? E a gente, como mero espectador, o que tem, infelizmente, é lamentar, né? Eu acho que esse ano de 2026 para a arbitragem brasileira tem sido até pior do que em outros anos, né? Eu não sei se é porque o meu time especificamente teve uma sequência de erros aí nos últimos jogos completamente grotesco, mas no geral, né, no futebol brasileiro eu venho notando que as situações têm se agravado cada vez mais, e ontem foi mais uma vez uma situação dentre várias que já aconteceu aqui no futebol brasileiro. E o que me deixa mais triste é a gente hoje, né, depois do jogo, depois de um ótimo clássico, porque sim, foi um bom clássico jogado entre as duas equipes, se restringir a falar de um episódio completamente banal, né? Completamente banal, que não envolve necessariamente tanto Corinthians como São Paulo. E muitas das vezes eu acho que é isso, velho. E eu coloco nesse ecossistema todo mundo. Eu incluo torcedores, eu incluo principalmente os jogadores, que são os que mais cobram, mas na prática também dificultam bastante o trabalho dos árbitros, o trabalho dos caras dentro de campo, né? Porque eu fico com até palavras do Marcelo Beckler, né, um jornalista que eu gosto demais, né, da TNT Esportes, que, cara, parece que no final de tudo são adolescentes de 15, 16 anos jogando dentro ali das quatro linhas, né? A impressão que passa é essa, porque jogadores experientes, jogadores maduros, agirem da forma como agem dentro de campo, né? Parece que qualquer contato os caras já querem que seja falta, né? Uma provocação ali, outra provocação aqui, que enfim, no final de tudo acaba atrapalhando o espetáculo. E isso respinga assim nos árbitros. Eu não estou tirando a culpa 100% deles, óbvio que não. Não estou isentando os erros dos árbitros no futebol brasileiro, não, e principalmente ontem.
mas os jogadores também têm que se policiar, têm que ajudar, cara. Tem que ajudar porque eles utilizam muito da brecha que acontece dentro do futebol brasileiro para tirar vantagem, né? O famoso jeitinho brasileiro que a gente já está acostumado, né? Por exemplo, você vai pegar em outros países, né, principalmente na Europa, você não vê esse tipo de coisa acontecendo. Só aqui no Brasil. Então, enfim, uma situação lamentável que aconteceu ontem, que comeu grande parte da partida, né? Foi mais ou menos ali uns 10 minutos de paralisação para ver um lance totalmente banal. E é isso aí, cara, sobre essa situação que não necessariamente quer dizer sobre o jogo. E falando sobre esse Corinthians que, enfim, sai com muitos pontos positivos desse jogo contra o São Paulo. É claro que é muito cedo para falar do trabalho do Diniz, né? Eu acho que a gente tem que ver ainda como é que isso vai se desenrolar nos próximos meses, principalmente após a Copa, que para mim vai ser outro Campeonato Brasileiro, é um ponto que a gente pode debater aqui também. Enfim, eu quero ver como é que esse Corinthians do Diniz vai sobreviver a longo prazo. Mas dentro desse um mês praticamente de trabalho, né, um mês e meio, realmente tem sido espetacular. E eu acho que as expectativas para o torcedor corintiano são as melhores possíveis, pelo menos nesse início de trabalho do Diniz. O Corinthians ainda está desfalcado, tem jogadores para voltar, principalmente o Memphis, que na minha visão é o cara mais técnico. Matheus, pra gente aí fechar o primeiro bloco, complementa aí sobre o Corinthians aí, quiser falar mais alguma coisa, passa aí pra você. Como você falou, ainda tem bastante jogadores para voltar, em essencial o Memphis, acho que quarta-feira, né, Corinthians e Barra, talvez ele já esteja no banco de reservas. Enfim, espero também que nessa parada aí, que aí vai abrir a janela também no meio do ano, o Corinthians consiga se reforçar. Ainda precisa de algumas peças, principalmente, como eu falei, tem 3 campeonatos para disputar, que precisa ter um elenco mais robusto, né? Para conseguir ter uma tranquilidade no brasileiro, conseguir disputar as Copas também tranquilamente, ainda mais agora que classificou na Libertadores, então é certeza de sequência, né? E a Copa do Brasil também já está quase engatilhada a classificação, então a gente tem que ter um elenco robusto aí para a gente conseguir ficar tranquilo no brasileiro, não passar sufoco novamente, porque senão já é o 3º ano passando sufoco no brasileiro. E também dar peças para o Diniz, né? Para ele conseguir desempenhar, para ele conseguir implementar o estilo de jogo dele, claro, com algumas ressalvas, né? Nessa questão de estilo de jogo. Acho que até, como eu falei, estava falando para você, Thiago, que ele está mais contundente, né? Não está sendo o Diniz como nos outros times, né? De realmente ter aquela posse de bola, de sair jogando mesmo e tal. Então, é isso. Quero ver também como que vai ser ele encaixar o Memphis nesse time aí, né? Porque é um cara que, apesar de toda a técnica, toda a qualidade com a bola no pé, sem a bola no pé, não vou dizer que ele não entrega, né? Mas ele já não é um cara que marca, né? Então, tem que ver como que vai encaixar o Memphis com o Yuri, com o Garro também, com o Breno Bidon também, que são jogadores bem ofensivos, para ter uma consistência defensiva aí e a gente conseguir desempenhar, né? Certo. E só antes da gente fechar, um argentino aqui, ó, Juan Pablo Riquelme, mandou aqui, ó, olá, brasileiros, como estás? Muito bem, muito bem. Um abraço aí pra você, meu irmão. Aí ele falou, que esperas da seleção brasileira? Ó, a gente, ó, só na oração, na base da Bíblia, a coisa que tá feita e pedindo a Deus pro Neymar, irmão. É isso. Um abraço aí. Um abraço aí, pô. O argentino aqui, ó. Que honra, cara. Um abraço pra todos os argentinos aí. Ele sabe. Um abraço pra todos os argentinos aí, viu? Meteu como lhamas. Tá maluco? Respeito o Thiago, inclusive, o Juan Pablo, ele falou aqui, ó. Qual que é a primeira frase aqui, ó, Leandro, que ele falou aqui? A primeira palavra ali, ó. É o rola, que tal? Que é isso, pô? Que é isso? Ô, irmão, ô, Leandro, ô, irmão, que é isso? Que isso? Respeito, cara. E ele, inclusive, ele seguiu nós aqui, ó, ô, Juan. Obrigado, irmão. Fala pro pessoal da Argentina seguir nós aí, viu? Ficar com Deus aí. O Matheus já foi aí, tá? Já foi pra aí. Então o Matheus pode falar muito melhor que nós da Argentina. Ficar com Deus aí, irmão. E ó,
Seja uma Copa. Boa sorte aí na Copa do Mundo, viu? E é isso, mas fica com Deus aí. Satisfação total, viu, meu irmão? Tá seguindo nós aí. Segunda Cara parte top. da live. Ele ainda falou muitas graças aí. Tamo junto, irmão. Cara fera aí, ó. Fica com Deus. Um abraço.